Sabe aqueles shampoos 4 em 1? Pois é assim que essa aula vai ser. Afinal, teremos as 4 aulas anteriores em uma só. Mas não é só para homem, viu? É para todo mundo. Vimos nas aulas anteriores que as ruas são muito úteis na nossa localização. E seria um caos se elas não existissem. Aliás, tem cada nome de rua esquisito. Que tal borboletas psicodélicas? Ou tiro ao pombo, não importa o quão absurdo seja o nome, é assim que o carteiro e as contas nos localizam. Aliás, que saudade daquele tempo que a gente recebia notícia boa na caixa de correio. Mas como fazemos para sermos localizados em um deserto? Em um oceano? Ou em uma floresta? E pior, como é que um avião saberia para que lado ele tem que voar se nas nuvens não tem placas com ruas e nem números no céu? Lá, o Waze não teria serventia nenhuma. Mas afinal, tem como termos o endereço em qualquer parte do planeta? Tem, mas para isso vamos precisar criar ruas em toda a Terra. E como faremos isso? Dividindo ela em partes iguais. Começando a dividir no sentido horizontal e vertical, teremos as duas avenidas mais importantes, os pontos de partida Equador e Greenwich. Tudo que estiver acima da linha do Equador será hemisfério norte, e abaixo, hemisfério sul. A direita de Greenwich será hemisfério leste e a esquerda, hemisfério oeste. Lembrando que hemisfério é a metade de uma esfera, e isso também vale no sentido vertical. Entre essas duas avenidas, vamos ter 4 quadrantes da Terra, e cada um deles vai estar ou acima ou abaixo do Equador, à direita ou à esquerda de Greenwich. Nós, aqui no Brasil, moramos no quadrante sul e oeste. Se continuarmos criando ruas na Terra, nas linhas horizontais, teremos linhas paralelas umas às outras, que são os paralelos, muito parecido com os anéis de uma cebola. Essas linhas formam círculos de tamanhos diferentes e não se tocam. Se seguirmos dividindo verticalmente, teremos os meridianos. Essas linhas se cruzam nos polos, pois uma passou por cima da outra, e todas têm a mesma extensão, ao contrário dos paralelos. Eles são muito parecidos com os cabelos da Mônica e com o Globo da Morte. Se juntarmos os paralelos com os meridianos, teremos linhas que se encontram, exatamente como as ruas de uma cidade. Mas assim como as nossas ruas têm nomes, os paralelos e os meridianos também têm, mas em vez de ser nomes, são números. Lembram que círculos são medidos em graus? Então vejam só. Se você comer 2 fatias de pizza, você comeu 90 graus de uma pizza e umas 400 calorias. Por que 90 graus? Lembrem-se que a letra L em um círculo sempre faz um ângulo de 90 graus. Não importa se for um círculo pequeno ou grande, o L sempre formará 90 graus, o mesmo que se forma nos ponteiros de um relógio às 3 horas. Agora vejam esse globo. Esse pedaço que eu retirei está a uma distância em graus da linha do Equador, representado pelo meu ponto verde. Como a distância do ponto verde até o vermelho formou um L, eu estou a 90 graus de distância. Este valor é a minha latitude. Agora, eu estou a uma distância de 60 graus da linha do Equador. Aqui, estou a 30 graus de latitude norte. E, finalmente, estou em cima da linha do Equador, a 0 grau de distância dela. Logo, estou a 0 grau de latitude. Este casal que está nessa latitude continuará nela, independente de estar a oeste ou a leste do planeta. Além disso, a latitude vai até 90 graus, pois é o limite que eu posso ir para norte ou sul. Até porque, se pudéssemos ultrapassar esse limite, a Terra ia nos mandar para o espaço, literalmente. A longitude é o mesmo raciocínio, é a distância em graus para leste ou para oeste. Neste ponto, eu estou a 30 graus de distância de Greenwich, então estou a 30 graus de longitude leste. Agora estou a 60 graus de distância. Lembrem-se que a longitude vai até mais longe, pois para leste e oeste tenho 180 graus para percorrer. O ponto oposto ao meu meridiano de Greenwich é o meridiano 180 graus, pois é o meridiano que está do outro lado da Terra. E não é só para Greenwich, qualquer meridiano tem um outro que está a 180 graus de distância. Reparem essa linha pontilhada, ela está a 180 graus de distância deste meridiano, por isso ele vai ser chamado de antimeridiano. Sim, eu sei, parece nome de vilão de história em quadrinhos.
Neste caso, a linha amarela tem dois meridianos. O meridiano 150 graus leste tem no seu ponto oposto o meridiano 30 graus oeste. Este, portanto, é o antimeridiano de 150 graus leste. Não esqueçam que todo meu meridiano vai valer aquela longitude, independente de eu estar no norte do planeta ou no sul. Mas por que isso ocorre? Estão vendo esse meridiano pontilhado? Ele vale 20 graus de longitude leste, pois é a distância que ele está de Greenwich. Agora, estão vendo aquele triângulo no norte? Ele está a 20 graus de distância de Greenwich, assim como essa região grande amarela na linha do Equador, onde o espaço entre os meridianos é maior. Ora, se a Terra é redonda, ela é formada por círculos, e cada um deles tem um tamanho diferente. Então, a distância em graus é a mesma, independente de ser um círculo pequeno, como nos polos, ou grande, como no Equador. E a mesma distância em graus ocorre para o sul. E agora que relembramos latitude e longitude, vamos para as coordenadas geográficas. Você já sabe que em todo o planeta temos uma latitude e uma longitude. Agora verifiquem o ponto A. Ele está a 50 graus acima da linha do Equador, portanto, latitude 50 graus norte, que é toda essa linha vermelha horizontal. O ponto A está no encontro dessa linha com a longitude 100 graus, e como se localiza à esquerda de Greenwich, está no oeste. Logo, o ponto onde a latitude beija a longitude é a nossa coordenada geográfica. A coordenada do ponto A é, portanto, 50 graus norte e 100 graus oeste. A coordenada sempre começa com a latitude, depois é que vem a longitude, certo? Vamos agora para essa linha verde. Qual é a coordenada geográfica dela? Ora, se ela está entre a latitude 30 e 40 graus sul, a distância entre elas é de 10 graus. Então, na metade, eu terei 35 graus sul. Já a linha vertical, ela está entre a longitude 140 graus e 160 graus. Como está na metade, a distância entre elas é de 20 graus, então essa longitude será 150 graus leste. Terei, portanto, a coordenada 35 graus sul e 150 graus leste. Não existe um único ponto do nosso planeta que uma latitude não esteja beijando uma longitude. Não há uma minúscula área da Terra que não tenha uma coordenada geográfica. E o único jeito de você não ser localizado é desligando o GPS do seu celular. E se você não viu as outras aulas e ficou boiando nessa, por favor, assista às aulas anteriores e só depois volte na revisão. Até a semana que vem, com a nossa aula 5, os embalos de sábado a sábado da Terra, porque os seus movimentos não param nunca. Até lá!